que é som? O som é uma onda mecânica longitudinal capaz de se propagar pelo ar e por outros meios materiais, a partir da vibração de suas moléculas, transmitindo energia, mas nunca matéria. Contexto histórico. Galileu Galilei foi um dos mais importantes para a compreensão do conceito de som. Dizia que a frequência das ondas sonoras determinava o tom que escutamos. Chegou a essa conclusão quando girou um disco cheio de furos a um jato de ar. Quanto mais rápido ele girava, mais agudo o som ficava, e, consequentemente, quanto mais lento ele girava o disco, mais grave o som ficava. Em 1500, Leonardo da Vinci descobriu que o som viaja em forma de ondas. Em 1640, Marin Mersenne mediu a velocidade do som no ar pela primeira vez. 20 anos depois, em 1660, Robert Boyle descobriu que as ondas sonoras precisam de um meio material para viajar. No final da mesma década, Isaac Newton fez uma relação entre a velocidade do som, densidade e compressibilidade em um meio. E no final do século XVIII, Daniel Bernoulli explicou que uma corda podia vibrar em mais de uma frequência. O som na medicina. O ultrassom usado em mulheres grávidas para ver o desenvolvimento do feto é o mesmo usado para detectar doenças de coração, pedra nos rins, tumores e outras doenças. A aplicação do som na música vem desde a pré-história, quando os seres humanos construíam os instrumentos musicais e, através disso, produziam músicas. O que hoje a gente conhece como notas musicais nada mais são do que sinais que representam a altura musical. Então, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada uma fica responsável por um tipo de vibração. E a altura é a frequência de vibrações. Então, quanto mais vibrações nós tivermos, mais o som vai ser agudo. Quanto menos vibrações nós tivermos, mais o som vai ser grave. Então, cada nota é responsável por um tipo de altura musical. O som na indústria, nós temos os sonares, que antigamente eram utilizados para localizar submarinos em época de guerra, e hoje é mais comumente usado para localizar cardumes de peixes ou alguns objetos submersos. Os sonares eles funcionam a partir da emissão de pulsos sonoros, que se chocam com o objeto submerso e depois retornam à fonte. Então, se a gente conhece a velocidade do som se propagando na água e o tempo de emissão e recepção deles, nós conseguimos determinar a distância em que esse objeto está submerso. Uma outra utilização do som na indústria é com o ultrassom, que é usado para poder medir a espessura de algumas placas metálicas ou plásticas e também medir a espessura de alguns canos. O som no dia a dia é aquele som usado por nós todo o tempo, em que toda tecnologia tem aparelhos de comunicação, né? Por exemplo, celulares, TV, rádio, computadores, câmeras, aparelhos auditivos para aquelas pessoas que possuem a deficiência auditiva. E esse aparelho nada mais é que um dispositivo eletrônico que tem a função de converter as ondas sonoras em sinais elétricos. E esses sinais elétricos são enviados a um amplificador, no qual eleva a potência desses sinais e as pessoas que têm deficiência conseguem escutar através de um receptor. Com o som na ciência, os cientistas inventaram aparelhos e equipamentos para o uso do ultrassom, no qual os transistores eletrônicos eles convertem a energia elétrica em ondas ultrassônicas. E o sonar, como já vimos, utilizam as ondas sonoras para determinar o quão profundo ou distante está um objeto ou algum animal. E a título de conhecimento, a palavra ultrassom vem do seguinte fato: nós, seres humanos, temos um espectro audível de 20 Hz a 20.000 Hz. E, portanto, ultrassom são aqueles sons acima desse espectro de captação. Por isso a palavra ultrassom. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características do som. E a primeira característica é a velocidade. A velocidade ela é determinada exclusivamente pelo meio no qual o som está sendo propagado. E para comparação, no ar, o som está sendo propagado a 340 metros por segundo. Já numa barra de ferro, ele pode superar 5.000 metros por segundo. Então, se eu perguntar qual é o melhor meio de propagação do som, eu vou responder que é o meio sólido. Por quê? No estado gasoso, a gente tem a menor velocidade de propagação, passando pelo líquido, até chegar à maior velocidade de propagação, que é o estado sólido.
A segunda característica é o comprimento de onda, que nada mais é que o espaço necessário para que uma onda sonora produza uma oscilação completa, ou é o espaço ou distância entre duas cristas ou dois vales de uma onda. A terceira característica é a frequência, que é medida em hertz. A frequência define a altura de uma onda sonora, então quanto maior a frequência, mais agudo o som vai ser, quanto menor a frequência, mais baixo ou grave esse som vai ser. Nós, seres humanos, temos um espectro audível de 20 e 20 mil Hz entre esses valores. E sons que são menores que 20 Hz são chamados de infrassons, e sons acima de 20 mil Hz são chamados de ultrassons. A quarta e última característica do som é a amplitude. A amplitude de uma onda sonora nada mais é do que a intensidade ou a quantidade de energia que a onda carrega consigo, que também pode ser entendida como volume do som, ou ainda é a distância entre o ponto médio e a crista ou vale de uma onda.